Preteens and Preteens, como estão vocês? Como é que está esse tempo novo aí, que está começando a ficar quente? Acabou as aulas finalmente, né? Mesmo não tendo aulas presenciais, eu sei que todos estavam tendo aulas online. Como é que está? O que vocês estão assistindo? O que vocês estão vendo? O que vocês estão lendo? O que vocês estão jogando? O que vocês estão fazendo? Muito bem. Eu falo isso porque é importante nós escolhermos muito bem aquilo que nós vemos, assistimos, lemos, jogamos, fazemos, porque isso pode determinar quem nós seremos. Tome muito cuidado com o que você alimenta a tua mente e o teu coração. E com quem você alimenta a tua mente e o teu coração. Muito bem, a aula de hoje é sobre dois personagens, né? Toda semana nós falamos sobre um e hoje nós estamos falando sobre dois. Na verdade, é um casal chamado Ananias e Safira. E antes de começar essa aula, eu quero fazer algumas perguntas para você. Pergunta número 1. Como você é quando ninguém está olhando? Pergunta número 2. Você já fez alguma resolução, alguma promessa, algum propósito que depois você não conseguiu cumprir? Geralmente isso acontece no final do ano, né? Na virada de um ano para o outro. A gente faz um monte de promessa, um monte de resolução para colocar em prática no próximo ano. Alguma vez você já fez alguma dessas e não conseguiu cumprir? Algum voto que não conseguiu cumprir? E a pergunta número 3. Você ajuda o seu próximo ou já ajudou o seu próximo? Alguém que está necessitado, alguém que está precisando? Se não estivesse ninguém olhando, você ajudaria do mesmo jeito? Porque hoje, principalmente em épocas difíceis como a nossa, em que alguns irmãos estão passando por problemas mais difíceis, por dificuldades financeiras, muita gente aproveita para fazer caridade. Alguns fazem de coração e escondidos, como muitos da nossa igreja que eu presenciei fizeram. Eu presenciei por um acaso, por um acidente que eu vi essas pessoas fazendo. Outros fazem, mas precisam ter uma câmera filmando e o tempo todo mostrando que eles estão fazendo. Claro, não estou criticando ninguém, mas eu estou perguntando a você. Se não tivesse nenhuma câmera, nada olhando você fazer, você faria também? Bom, essas perguntas eu gostaria que você respondesse, porque elas têm muito a ver com a história de Ananias e Safira. É interessante que a Bíblia menciona algumas histórias lindas de pessoas que tiveram encontros maravilhosos com Deus, pessoas que tiveram comportamentos exemplares. Mas é maravilhoso saber que a Bíblia também mostra um monte de falhas para que nós possamos aprender. Algumas delas até para mostrar que grandes homens também falharam. Algumas delas também para nos ensinar e para desenvolver em nós o temor do Senhor. Não é ter medo do Senhor, é o temor do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula aqui, ok? Muito bem, Ananias e Safira. Antes de contar a história do que eles fizeram, vamos analisar como era a igreja nos tempos de Ananias e Safira. Na verdade, a igreja estava nascendo, era o que nós chamamos de a igreja primitiva. Eram os primeiros passos do que era uma igreja. Jesus tinha morrido, seus discípulos tinham ficado, dando sequência ao que Jesus tinha ensinado, e estava nascendo ali a igreja. A igreja se unia como se fosse uma somente e um só coração. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui no capítulo 4, versículo 32 de Atos. Fala o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que entre eles o problema de um era problema de todos. Se você estivesse naquela igreja, naquele tempo, e você apresentasse para a igreja um problema que você estivesse passando, todos iriam adotar esse problema como se fosse de todos, e todos iriam fazer alguma coisa, trabalhar de alguma forma para que esse problema fosse resolvido. Muito bem? Continuando, o versículo diz assim, ó, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Esse era o panorama da igreja. Vamos ler um pouquinho mais na continuação, como é que era? No versículo 34 fala assim: não havia pessoas necessitadas entre elas, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos,
que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Que exemplo lindo, né? Já pensou se nós fizéssemos isso, se nós fôssemos assim hoje na nossa igreja? Se o irmão tivesse 2 terrenos e soubesse que algum deles está, se alguém na igreja estava necessitado, vendesse um e trouxesse para ajudar? Uau, eu acho que aqui na América muitos irmãos iriam ganhar boi, iriam ganhar chácara, iriam ganhar sítios, iriam ganhar casas, porque a gente vê, graças a Deus, muitos brasileiros prosperando e fazendo essas aquisições no Brasil. Mas era assim nos tempos do Novo Testamento, no tempo de Atos, no tempo do nascimento da igreja. Dentre essas pessoas que vendiam coisas, tinha um homem chamado José. Isso mesmo. E a Bíblia diz que esse José, ele vendeu um campo e trouxe o dinheiro para os apóstolos. Os apóstolos trocaram o nome de José para Barnabé. Barnabé significa encorajador. Provavelmente fizeram isso para que José fosse um exemplo para a igreja local. Provavelmente a igreja soube desse ato de José, esse ato lindo, esse ato nobre. Apesar de José ter vendido a sua propriedade para dar aos pobres, às pessoas que necessitavam, aliás, eles venderam a propriedade, trouxeram o dinheiro aos discípulos para que os discípulos administrassem conforme a necessidade. José fez isso. Apesar do objetivo dele fazer isso fosse só ajudar os pobres, dele não buscar nada além disso, ele teve um reconhecimento da igreja. Tanto que os apóstolos o chamavam de encorajador. E a igreja conhecia, provavelmente a igreja conhecia o José e o seu coração tão generoso. Distribuir, vender um terreno, vender um campo, trazer o dinheiro para distribuir entre as pessoas necessitadas da igreja. Dentre as pessoas que viram isso acontecer, tinha esse casal que nós estamos falando, do qual nós estamos falando hoje, Ananias e Safira. Muito bem, talvez impulsionados pelo desejo de ser reconhecidos também, eles também tinham uma propriedade. Foram lá e venderam essa propriedade. O grande problema aqui é que eles estavam com segundas intenções no seu coração. Deus não tinha mandado ninguém vender propriedade nenhuma. As pessoas faziam isso por espontânea vontade, faziam isso pelo amor de Deus que era gerado no coração de cada um. E Ananias e Safira, talvez vendo o que aconteceu com Barnabé, quiseram também ter esse reconhecimento. E ao vender a propriedade, declararam um determinado valor. Venderam a propriedade por um valor X e chegaram diante da igreja falando, nós também queremos doar, vendemos também uma propriedade, nós vendemos essa propriedade para ajudar os pobres. Só que o valor que a gente vendeu é o valor Y, ou seja, eles venderam a propriedade deles por um valor e disseram para os apóstolos que venderam por muito menos para poder ficar com uma parte do dinheiro para eles. Veja que Ananias, quando vai prestar contas da sua propriedade, lembrando que não tinha nenhuma obrigação de vendê-la, ninguém era obrigado, ninguém era constrangido a vender nada, mas quando Ananias vai prestar contas e vai dizer que quer doar o dinheiro da propriedade para Pedro, olha só o diálogo que se segue. Capítulo 5, versículo 3 de Atos, que fala o seguinte: Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E, versículo 5 diz, ouvindo isso, Ananias caiu morto. O que acontece também, a história não acaba por aí, infelizmente. 3 horas depois, Safira, a esposa de Ananias, também aparece para receber o seu reconhecimento pela ação, pela caridade, pela boa ação que fez. E Pedro, nesse momento, já sabendo do valor que tinha sido vendido e o valor que ela tinha vindo declarar, pergunta a ela por quanto ela tinha vendido. E ela responde a mesma coisa,
Vamos acompanhar o diálogo, capítulo 5 de Atos, versículo 7. Diz o seguinte: cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, a mulher de Ananias, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Que história macabra e terrível, né? Uau! Mas veja que Ananias e Safira estavam buscando um reconhecimento próprio. Uma outra coisa que nós precisamos saber é que a igreja estava começando. A igreja era um reflexo do que deveria ser todas as igrejas. A igreja era um palco, era um exemplo. Tudo o que aconteceu na igreja de Atos, nós analisamos minuciosamente e como igreja nós tentamos copiar. Então tinha um significado muito grande tudo o que acontecia lá. Tudo na igreja de Atos eram lições pedagógicas para nós. Mas não para por aí. Nós devemos ter em mente que todo pecado consumado é resultado de um pensamento, de um desejo que não foi aniquilado a tempo. Então, quando você chega a cometer um pecado, o pecado já aconteceu há muito tempo. Sabe por quê? Lembra que Jesus falou que ao desejar uma mulher com o desejo de adultério, a pessoa já cometeu adultério no seu coração? Ou seja, todo pecado começa com um desejo. Quando a gente consuma, o pecado já aconteceu, porque você não cortou a tentação, não cortou o pecado a tempo. Então, o fato deles fazerem essa ação mostra quem eles eram, mostra o desejo do coração deles, de Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles não pecaram contra os homens, eles pecaram contra o Espírito Santo. E veja, a igreja da época não reclamou por eles terem morrido ali. Pelo contrário, olha o que a Bíblia diz no versículo 11. Um grande temor se apoderou sobre eles. Veja que foi pedagógico aquilo que aconteceu. Um grande temor se apoderou. Não significa que as pessoas ficaram com medo de Deus. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. Que o temor a Deus é o começo, é o princípio, é onde começa a verdadeira sabedoria. Outro dia o Daniel estava me perguntando, Daniel, meu filho, estava me perguntando: papai, temer a Deus, a Bíblia manda a gente temer a Deus, mas Deus não é um scared guy, não é um homem que a gente precisa ter medo, uma pessoa que dá medo. Por que a gente tem que ter medo de Deus? Veja que quando eu falo temer aqui, eu não estou falando de ter medo. Que a igreja temeu, eu não estou falando que a igreja teve medo. Quando eu falo de temer aqui, é dar o devido respeito. Isso é temer a Deus. Quer ver uma diferença entre temer e ter medo? Vamos supor que uma criança tem medo do seu pai. O medo faz com que ela, ao estar longe do pai, o desobedeça. Porque o pai não está vendo e ele não vai saber que ela fez aquilo. Ela não faz aquilo na frente do pai porque ela tem medo. Agora, uma criança que teme ao pai, tanto perto quanto longe, ela não vai desobedecer ao pai, porque ela reconhece que o pai tem autoridade sobre ela e que se o pai falou que não era para fazer aquilo, por respeito, ela não vai fazer aquilo. Veja a diferença entre temer e ter medo. Então, nós devemos temer ao Senhor. Mesmo porque nós não precisamos ter medo. Nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, rico em graça, é um Deus que tem muito para nos dar. Tanto que nos deu seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Ok? Vamos ver as lições que nós tiramos dessa história terrível de Ananias e Safira? Número 1. Não seja precipitado em fazer juramentos e promessas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Olha só. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Eclesiastes 5:2. Então, cuidado quando você for fazer um juramento, uma promessa a Deus ou ao seu próximo.
Porque é melhor que você não faça essa promessa do que você fizer e não cumprir. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Olha o que a Bíblia chama aquele que faz uma promessa e não cumpre. Tolo. Continuando, o que você votar, paga-o. E aí, olha como ele termina. Melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Lição número 1. Lição número 2. Não se esqueça que Deus é onipresente. Onipresente significa que Deus tem a faculdade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, versículo 3, o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu não estou falando isso para você ter medo, como uma sentença para você dizendo: ai meu Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo dos olhos do Senhor. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que ele está contemplando os maus e os bons em todo lugar. Então aproveite num lugar que você estiver, que ninguém mais está olhando e só os olhos do Senhor estão olhando, para fazer alguma coisa boa que só o Senhor vê, porque ele está contemplando os maus e os bons. Pense nisso.